Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um VincoCast. A gente está iniciando mais um episódio hoje. Se você ainda não viu, curte, comenta, compartilha, segue aqui, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui pra gente, que é muito importante. Bem, hoje a gente vai ter uma conversa super interessante hoje no nosso bate-papo, no nosso VincoCast, falando um pouco sobre a saúde feminina, longevidade, enfim, tudo relacionado ao universo feminino. E hoje a gente tem a alegria de estar recebendo aqui a doutora Sônia Pamplona, que vai conduzir a gente hoje nesse bate-papo. E vamos lá, né? Acompanha a gente, comenta, compartilha, tá bom? Tudo bem, doutora? Tudo bom. Seja muito bem-vinda ao VincoCast, o podcast da Vincofarma. É um prazer estar aqui. Ah, que bom. E aí, vamos bater papo hoje, né? Vamos conversar sobre saúde feminina. Que é muito interessante. Sobre esse universo enorme que é a saúde feminina, né? Isso. Muita coisa para conversar. Muita coisa. Eu acho que pode aproveitar a data, que a gente está em outubro. Isso. Para começar falando um pouco sobre Outubro Rosa, né? O que é essa data? Qual a importância dela? A gente sabe que esse mês se fala demais, né? Então a gente queria entender um pouco o que é essa data, o que se fala nela, né? Ela surte efeito, não surte? Tem uma diferença aí? Bem, eu acredito o seguinte, eu acredito que não deveria ser Outubro Rosa, seria janeiro a dezembro rosa. É verdade. Porque fica muito restrito a um mês e praticamente as pessoas pensam que devem se cuidar, ou as mulheres devem se cuidar só em outubro, né? Só em outubro. E a mulher, ela deve ter o cuidado constante na sua saúde. Porque quando nós temos o cuidado constante, nós temos saúde. Então, Outubro Rosa seria cuidar da parte dos órgãos sexuais, né? O útero, ovário e mamas. E praticamente, quando você trabalha essa parte toda, você praticamente está trabalhando todo o seu corpo feminino, né? Entendi. Então, seria interessante realmente você focar que você deve se cuidar. Deve se cuidar, porque o câncer hoje em dia, ele está muito, 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 muito difícil a gente fazer a detecção sem que você saiba, sem que você realmente procure um médico, sem que você realmente se previna. E a prevenção está nos exames. Se você não fizer os exames, você não tem como detectar. O câncer detectado no início tem cura. As chances são enormes, né? E enormes. Sabe que eu estava com uma dúvida, a gente estava conversando ainda há pouco sobre isso, que antigamente a gente tinha aquelas campanhas do autoexame. Depois elas pararam e depois eu não sei mais o que aconteceu, né? Não é mais para fazer? Ou acabaram? Ou ainda vale a pena fazer? Eu sou um pouquinho contra isso. Por quê? Porque quando você faz o autoexame de mama, tá? Existem nódulos que quando eles estão, por exemplo, com 1 a 2 centímetros, 2 centímetros a paciente ainda consegue palpar, mas 1 centímetro não consegue palpar. Até porque sem conhecimento, sem né? conhecimento nenhum. Como é que você vai? E eu digo sempre para as minhas pacientes, e quando está em 2 centímetros, você já tem um problema mais sério, que seria as metástases, né? Entendi. Você já tem um avanço já do câncer. E eu digo sempre às minhas pacientes, você tem que conhecer a sua mama. Sim. É como se você, por exemplo, se fosse um cego, tá? Um cego, ele sabe que isso é um copo, quando ele vai, você diz para ele, é um copo. Então, o que ele faz? Ele, com as mãos, ele vai fazendo, tocando e dizendo, isso aqui tem a forma de um copo. E a sua mama, você precisa conhecer. Se você palpar ela, pelo menos, deve ser palpada, principalmente depois da menstruação, nunca durante, nem antes, porque durante e antes você corre o risco de ver nódulos. A mama está muito densa e você corre o risco de não conhecer tua mama. Você pensar que está cheia de caroços. Então, você deve palpar depois da menstruação e você vai conhecer tua mama.
dessa maneira, você conhecendo, por exemplo, você vai detectar se aparecer alguma coisa diferente. Entendi. Né? Porque aí você vai ver. É mesmo o cego, ele vai ver isso aqui. Isso aqui não é um copo mais, está diferente porque está faltando alguma coisa aqui. Ou então entendi. tem alguma coisa a mais aqui. E a mama vai ser a mesma coisa. Ela vai detectar que simplesmente apareceu alguma coisa ali naquele local. Mas se ela não conhece, ela não tem como detectar. Entendi. Entendeu? Então, eu não sou muito a favor da palpação da mama. Foi por isso que eles pararam, né? Sim, porque quando a mulher começa a detectar, já está avançado. Já está avançado, é. Foi isso que eu pensei na época, porque eu lembro que era muito forte, né? Isso passava, acho que na TV direto. Isso. Aí depois sumiu, já pararam de falar por qual motivo, mas eu acredito que era esse. A mamografia, ela detecta que a gente chama de microcalcificações. Sim. As microcalcificações já são, assim, o início de um câncer. E a paciente não consegue palpar isso. Sim, não consegue ver, né? Não, de jeito nenhum. A partir de que idade seria o ideal para elas começarem já? Antigamente se dizia a partir de 40 anos, tá? Mas agora não. O câncer está sendo detectado bem antes. Tá? Eu acho que devido ao estilo de vida das pessoas, né? Então, está sendo detectado em pacientes jovens. Eu detectei numa paciente de 30 anos. Nossa. Foi realmente, assim, uma surpresa muito grande para mim. É muito jovem. Porque eu não tenho hábito de pedir mamografia nesse período, jovem, né? Muito jovem, com 30 anos. Mas como houve essa diferença agora, que está sendo detectada em pacientes jovens, então agora eu estou pedindo em pacientes mais jovens, principalmente com antecedentes de câncer na família, né? Aí eu detectei esse câncer numa paciente de 30 anos. Caramba, não é muito comum. Acho que é a mesma coisa no homem, né? Quando eu conversei, é que geralmente começa, né, a fazer o cuidado a partir dos 40 também. Isso, eu acho que também no homem já está se antecipando também os exames. Que começar os exames lá para ver o PSA lá, de 40, passou dos 40, mas realmente é importante ver, começar a ver antes ou com algum sinal de alguma alteração, né? Acho que das mulheres deve ser o mesmo caminho. O mesmo padrão, praticamente, com certeza. Não, eu imagino. Mas, enfim, então a gente não tem que ter o outubro rosa, a gente tem que ter o ano inteiro rosa. Janeiro a dezembro rosa. Dezembro, e se cuidar mesmo, né? Se cuidar sempre. Está tendo algum, assim, eu não sei se no consultório dá para perceber, se tem algum movimento, assim, maior de consciência das mulheres de procurar, além da saúde feminina, mas, na verdade, esse olhar integral, né? De você olhar, não ir lá só para olhar a mama ou fazer a rotina dos exames que se pede, eu acho que semestralmente, alguma coisa assim. Está tendo um olhar diferente de olhar a mulher, o ser humano, de uma forma integral? A saúde em geral. Sim. Olha, eu posso dizer para você assim, é muito difícil hoje em dia os médicos pedirem vários exames, tá? Que sai da sua área de ginecologia obstetrícia, como eu sou, né? Uhum. Mas eu costumo pedir todos os exames, porque eu acho que saúde, principalmente saúde da mulher, saúde do homem, o seu corpo é um só. É um só, é verdade. Então você tem que trabalhar um todo, porque se você tem um problema aqui não vai funcionar. Se você tem outro problema aqui, o outro também não vai funcionar. A química do nosso corpo é perfeita. Eu digo assim sempre para meus pacientes. Deus nos deixou perfeitas. É verdade. A gente é que estraga o nosso corpo. A gente que bagunça. Com maus hábitos, com estilo de vida mal feito. Então, eu digo sempre isso. Então, realmente, as pacientes têm muitas queixas dos médicos que não pedem outros exames. Por exemplo, eu peço ultrassom de tireoide, porque eu também tive, infelizmente, um caso de uma paciente de 35 anos com câncer de tireoide. Entendi. Ela nunca tinha feito exame de tireoide. Então, eu acho que você deve abranger todos os exames. Eu peço exame de bioquímica, eu peço exame para insulina, eu peço exame para ver problema cardíaco. Eu peço todos os exames. Porque uma coisa está geralmente ligada à outra. Não tem como. E as pacientes, elas se queixam muito quando vêm comigo. Elas dizem, doutora, o médico não me pediu esse exame. Eu pedi para ele pedir, mas ele não quis. Ele disse que não era necessário. Entendi.
aí a gente não questiona muito isso, né? Porque são colegas, né? Mas, e também muitos exames assim, que a paciente vem e diz assim, doutora, meus exames deram normais. Eu disse, cadê seus exames? Aí ela disse, mas o médico disse que deu normal. Não, eu quero ver. Deixa eu olhar, né? E quando eu vou ver, existem muitas alterações nos exames. Porque também, você sabe que o médico, qualquer profissão, você tem que se atualizar. Sim. Né? Então, quando você vai se atualizando, você vê que não é mais aquilo que você via antigamente. Principalmente quando você sai de uma faculdade, você sai numa faculdade com praticamente um livro na cabeça. Sim. E eu percebi, mesmo saindo da faculdade, que a gente sai com um livro na cabeça, mas não é a realidade que a gente vê na clínica. Então, e como a medicina vai progredindo, também nós vimos que realmente, por exemplo, um exame de hemograma que você analisava antigamente com parâmetros de laboratório, de normalidade, hoje em dia a gente não analisa dessa maneira. Então, o médico que não se atualiza nesse sentido, ele vai pecar muitas vezes. Ele vai chegar com a paciente e vai dizer, tá normal. Mas existem limites ali que são muito, assim, fidedignos e muito, como se fossem os limites, assim, de, vamos supor, para você é normal, mas para o outro não é. Não é. E aí entra a clínica, né? Que é, isso, que é soberana. Exato. A gente conversa muito sobre isso. Sobre, por exemplo, vamos supor que alguma coisa, o normal seja entre 200 e 800. Mas às vezes você está lá com 200 e pouco, está dentro do normal, mas os seus sinais, o seu organismo não está respondendo, então você precisa de repente aumentar ou diminuir, né? Então acho que é muito isso, individualizar, né? O paciente, né? Porque você é uma pessoa, o outro paciente é outro, você tem antecedentes, o outro tem, você tem o estilo de vida, o outro tem outro. Sim. E invariavelmente você vai ver muito isso. Muito, muito. Então, você tem que realmente individualizar cada paciente para poder você ver o que é correto e o que não é correto. Então, realmente é isso que acontece. As pacientes às vezes se queixam muito dizendo que não pede outros exames, mas elas têm vontade disso, elas têm necessidade. Eu vejo que elas têm necessidade de procurar um médico realmente que seja mais aberto, que converse mais, que realmente entenda elas, que o sintoma dela, às vezes eu pego muitas pacientes que vão com um sintoma totalmente diferente do que eu posso atender como ginecologista obstetra. Entendi. Vão depressivas, vão pacientes com, por exemplo, com problemas de família, vão pacientes com problemas de marido. Então, isso também afeta a saúde da mulher. Sim, certeza absoluta. A gente sabe que pode afetar também até em um câncer, com certeza. Verdade. Mas elas se queixam muito disso. E realmente é muito interessante ter esse contato médico-paciente mais perto. Eu vou lhe dar um depoimento que vai só reforçar a sua conduta. Vou lhe dar um exemplo da minha mãe. Ela, num exame de rotina com a ginecologista dela, ela disse assim, você já fez abdômen total? Ela disse, vou te pedir. Ela disse, olha, eu acho que fiz há um tempo atrás, mas não deu nada. Ela disse, vamos fazer? Vamos. Pediu tudo também. Pediu abdômen total, vamos dar uma olhadinha em tudo, como tá, né? Que é esse olhar, né? Não só da parte ginecológica. E ela viu uma alteração. Ela olhou e disse, olha, não estou gostando do que eu estou vendo aqui no seu rim. Disse, corre e vá no urologista para dar uma olhadinha nisso aqui. E ela foi. Ela estava com câncer. Olha só. Isso eu estou falando tem 3 meses e meio. Eu acho que ela fez a cirurgia, fez uma nefrectomia total. E detectou assim. Vamos olhar, né? Foi pedindo algo que teoricamente estava fora da área, né? Assim, só para eu olhar, não. Vamos fazer o abdômen total que a gente olha tudo. Então é exatamente isso. É você ter um olhar. E olha a importância. A importância. Detectar no início. Detectou, teve que fazer a retirada e está bem. Graças a Deus está tudo bem. Então é importantíssimo mesmo, né? Claro, isso é importantíssimo. Nós realmente estarmos diretamente relacionados a isso com a paciente de um modo geral, sabe? Você tem que olhar para o paciente de um modo geral. Quando a paciente vem entrando no consultório, eu já olho ela dos pés à cabeça. Porque o médico, quando ele tem esse direcionamento, ele vê pele, ele vê olhos,
Ele vê pescoço, ele vê mãos, ele vê dedos. Então, ele vê o corpo em todo. Sim. Então, isso tudo já diz para você. Porque o corpo, como eu digo também para os pacientes, o corpo, ele mostra para você o quanto você está ruim dentro. Verdade. Se você está bem dentro, o corpo vai te mostrar. Com certeza, de sinais, sintomas, de teu estado de espírito também. Eu fui uma vez em uma palestra de uma Nutri, lá em São Paulo. Aí ela me disse uma coisa, ela falou para todos lá, disse uma coisa assim, bem engraçada, que ela disse assim, a pessoa de mau humor, ela está descompensada da parte do nutricional, que ela falou. E é uma verdade, realmente. Porque nós sabemos, isso se fala em todos os podcasts, que nós fabricamos serotonina, quase que 99% no nosso intestino. Então, é tudo que a gente come, é tudo que nós colocamos para dentro da gente. E quando você começa a diminuir a tua serotonina, como é que fica teu humor? Péssimo. Exato. Né? Então, ela dizia isso, quando você pega uma pessoa mal-humorada, é porque ela está descompensada. Mal, né? Está descompensada, com certeza. É uma curioso, verdade. Né? Como o corpo ele mostra. vai se mostrando e vai mostra se comportando, mesmo. Né? Mostra. E como tem a ver de uma forma integral, né? Isso. De fato, a saúde tem que ser... O indivíduo, a gente ter esse olhar integral, né, do indivíduo como um todo. E a gente também vê muito agora, né, já de um tempo para cá, de alguns anos para cá, um estudo mais... vem se falando cada vez mais também sobre longevidade, né? Que é um assunto que basicamente várias áreas vêm estudando de forma integral, né? Então, o que é esse movimento de longevidade? É que a gente vai viver mais e a gente já sabe que a gente vai viver mais, né? Mas que a gente tem que chegar, na verdade... Com saúde, né? Porque não adianta você estar com 100 anos numa cama, né? E eu acho que é o que ninguém quer, né? Todos nós queremos envelhecer com saúde. E aí, dentro dessa vertente da longevidade, o que a gente poderia fazer ou que tipo de cuidados a gente poderia ter para, de fato, ter uma vida mais longeva, mas com mais qualidade? E aí, olhando nesse olhar da saúde feminina, tem alguma coisa que as mulheres podem fazer para conseguir serem mais longevas e com mais qualidade de vida, com mais saúde, com mais... Eu creio que não só as mulheres, tá? Todos nós, seres humanos, nós precisamos ter longevidade, por causa que a gente vai precisar, é uma necessidade, tá? Você está aqui para viver, não para sobreviver, tá? Então, engloba a saúde em geral. Você tem que ter saúde física, mental, para poder você ter uma saúde boa. E como você tem uma saúde física e mental? Através de quê? Teu estilo de vida, basicamente. E para você adquirir essa longevidade, você tem que mudar teu estilo de vida, não tem jeito. Você tem que ter atividade física, você tem que dormir bem. Eu digo até algumas coisas engraçadas para os pacientes, porque às vezes as pessoas não percebem assim que são coisas básicas, mas não fazem, entendeu? Não levam em conta. Às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Isso. Você está urinando bem? Sim. Que cor está a sua urina? Você está evacuando todo dia? Sim. Tá? Você dorme bem? Então, tudo isso abrange a longevidade, porque se você não dorme bem, você não vai ter longevidade. Você fabrica melatonina, que é o hormônio que te deixa jovem também, que é o hormônio para você dormir, para você fazer a tua renovação celular. Essa hora que você fabrica a melatonina, que você está dormindo, e dormir cedo também, que não é dormir 10, 11 horas da noite, você está fabricando a tua melatonina, que está renovando as suas células. E essa renovação celular, ela vai te dar longevidade, tá? A outra coisa é você se alimentar bem, isso é básico também. Eu digo também, brinco sempre, que eu sou muito religiosa, eu brinco com as minhas pacientes. O que Deus colocou no mundo para nós comermos? Tá? Proteínas, verduras, legumes. E onde Ele colocou o açúcar? As frutas. E o que Ele colocou para você beber? Água. Não foi suco, não foi Coca-Cola, desculpa Coca-Cola, mas não foi refrigerante,
não foi simplesmente aquelas garrafas de suco de garrafa, né, que ficam anos no supermercado, caixas de suco, né? Então, eu digo sempre isso. Então, se você se ater nesses 5 detalhes que Deus colocou para nós, você está tendo uma saúde perfeita. Aí, simplesmente, vocês correm por os industrializados, tá? Sim. Os alimentos ultraprocessados, né? Os empacotados, os enlatados, que são mais práticos, Sim. mas que estão destruindo o teu intestino, que é o órgão mais importante para realmente você ter saúde. Muitas pessoas pensam, não é o intestino, porque o intestino, qual é a função do intestino? Evacuar? Não. Você fabrica ali muita coisa no intestino. Você tem bactérias boas, tem bactérias ruins. As boas são mais importantes do que as ruins. Então, nesse sentido, você vai estar o quê? Trabalhando o teu intestino para você fabricar realmente o que tem que fabricar. Realmente ter saúde. E assim, dessa maneira, você vai ter longevidade, com certeza. Absorção de nutrientes, né? Isso, a absorção de nutrientes está no intestino. Exatamente. Tá? E você absorve ou não, se o teu intestino estiver funcionando bem. Exato. Se ele não estiver funcionando bem, ele não vai absorver. Exato. Isso é básico. E aí, além dessa absorção, que às vezes está desregulado, precisa ser detectado, né? Isso. Você precisa passar numa consulta para verificar como é que está seu intestino, né? Eu sempre encaminho para uma nutricionista. Sempre as minhas pacientes que vêm de primeira vez, eu digo, não, olha, eu quero que você tenha um acompanhamento com a Nutri. Sim. Porque elas sempre dizem, eu como bem. Acho que todo mundo diz, né? Eu como bem. Aí eu digo, você sabe mexer em computador? Você sabe mexer em eletricidade? Não, cada um na sua especialidade. Eu sou ginecologista obstetra. Eu não sabia comer bem. Sim. Agora eu sei comer bem porque eu tenho a minha nutricionista. Exato. Eu sei comer bem porque eu vou com ela a cada 2 meses, eu faço meus exames, eu levo para ela e ela diz, está faltando isso, está faltando aquilo, porque cada dia da nossa vida, nós passamos por situações, às vezes, de viroses, Sim. por estresse. Isso muda todo o nosso metabolismo, a ponto do nosso corpo mudar também. Sim. Então, nem todo momento estamos felizes, nem todo momento estamos com saúde. Apesar das pessoas dizerem, mas eu não sinto nada. Às vezes, você pega um exame de um paciente que diz que não sente nada e você vê muitas coisas. Entendi. Eu já vi muitos casos, a paciente vem, mas eu não sinto nada, doutora. Aí, quando eu vou ver o exame, tá cheio de coisa. O exemplo da minha mãe, ela não sentia nada. Pois é. Então. Zero, não sentia nada. Existe. E no exame, se você souber detectar, realmente, você detecta bem no início precoce. Diabetes, você detecta problemas cardiológicos, um infarto futuro. Tem um exame chamado proteína C reativa, ultrassensível. Esse exame dá para você indicar se a paciente tem um risco cardiológico, um risco cardíaco, um risco de um infarto. E dificilmente o médico pede isso. Eu já vi até cardiologista nunca pedir esse exame. Entendi. Então aí fica difícil, porque aí o paciente vai passando, fazendo aqueles exames básicos e às vezes, como eu digo isso para o paciente vem e diz assim, doutora, eu não sinto nada e tudo. Sim, mas aí, você vem comigo para eu dizer que você já está diabética? Não, isso não vai me interessar nem a mim nem a você. Sim. Você vem ao médico para se prevenir. Exato. Né? Não vem para realmente detectar a doença. É por isso que você tem que ter a sua rotina com o médico. Então, quando você vem comigo, eu já posso te orientar que você deve fazer uma dieta, que você deve ter uma atividade física, que você deve procurar um cardiologista. Então, tudo isso está lá na bioquímica do teu sangue. É verdade. Nos teus exames que eu vou ver e vou detectar isso, já te encaminho direto. Você evita a doença. Isso, a prevenção. com certeza. A prevenção. A medicina, E poucos médicos pedem isso, esses exames. Você prevenir antes, porque aí depois já foi, você vai tratar, né? Isso. Se já tiver doente, Pois tem que não tratar, tem jeito. né? Não tem jeito. Com certeza. Mas depois equilibrou, manter o isso equilíbrio. mesmo. Né? A gente tem, por exemplo, se a gente fizer uma análise do que se atende, em média, todos os dias, tem alguma queixa que é mais recorrente? Alguma, por exemplo, que aparece muito tal coisa? Tem algo que é mais... na parte ginecológica, o que é mais... corrimento. Entendi.
Esse é mais recorrente. Muito. É quase que, eu vou dizer para você que 80% do consultório é isso. É muito alto, né? Muito. Nosso clima ajuda. Eu acho que sim, também. Também hoje em dia, porque as mulheres não usam preservativo, né? Usam mais anticoncepcional. Também porque, às vezes, também não tem o hábito, né, de ir no médico também. Às vezes tem mulheres que têm corrimento, elas vão simplesmente na farmácia e compram a medicação. Entendi. Muitas pacientes chegam comigo, candidíase. Deu candidíase, eu tenho candidíase, com certeza. Aí elas vão e têm o acesso na farmácia para comprar, elas se automedicam. Entendi. E às vezes não é candidíase. Às vezes é outra coisa, porque um corrimento pode ser uma bactéria, um fungo protozoário ou qualquer outra coisa, uma alergia de contato. E elas se automedicam e, consequentemente, vão tendo aquilo recorrente. Entendi. Sem saber o que é. Então, qualquer sinal diferente ou estranho, procure o ginecologista para você fazer o diagnóstico adequado, né? Isso. Porque a automedicação, acho que é a pior coisa que tem. A gente trabalha lá com medicamento, né? Mas eu acho que a gente tem muita ciência disso. É muito comum no balcão as pessoas tentarem se automedicar, né? Assim, lá é um pouco mais difícil porque a gente não tem praticamente nada pronto, né? Você não tem nada pronto assim, né? E aí quando a gente começa a fazer algumas perguntas, a pessoa meio que vai percebendo que ela precisa procurar né? Então, sei lá, às vezes tem gente que chega assim, tem alguma coisa para dor? Uma dor aqui nas costas. Uma dor aqui nas costas. Então, mas o senhor já foi ver? Porque assim, a dor pode ser... muitas coisas, né? Você pode ser dor no rim. Isso. E que você está confundindo com dor nas costas. Pode ser alguma coisa que você precisa de uma intervenção. Aí você vai falando, a pessoa diz, eu acho que eu preciso ir para coisa. Exatamente. Então, é justamente isso, de você tentar indicar para um especialista, porque senão acaba... Você vai piorando às vezes, né? Isso. Você vai criando resistência, né? Com certeza. A gente vê, às vezes, que você já está no quarto, quinto medicamento, porque você vai criando... Deve acontecer bastante lá, né? Bastante. Já tomei isso e continuo, não é? E eu falo sempre para elas também, por exemplo, a candidíase ela está muito relacionada ao carboidrato, né? O uso de carboidrato. Isso aí é quase que, vou dizer para você, que 80% também. Muitas pacientes hoje em dia, jovens, né? Comem muito açúcar, muito doce, muito refrigerante. E quando a gente pergunta, é isso mesmo. Você come muito carboidrato? Sim. E acaba tendo candidíase de repetição o tempo todo. Porque uma das coisas que baixa a sua imunidade é o carboidrato. Baixando sua imunidade, você vai ter candidíase. Não tem jeito, porque a cândida, ela é um germe oportunista, ela é um fungo oportunista. Tá? Então, cândida, na região genital, já foi provado até que a mulher, ela tem a cândida na região genital. Só que ela fica como se fosse, que a gente diz, um saprófita. Ela não te dá sintoma, nem sinal. Ela não também prolifera. Mas quando baixa a sua imunidade, aí é que ela começa a proliferar. Aí sim você apresenta. E que muitas outras doenças estão relacionadas a isso, né? A imunidade. Se a sua imunidade está boa, dificilmente você adoece. Sim. Eu digo também para os pacientes, você tem dentro de você soldados que protegem você de quase todas as doenças. Aí você introduz para dentro de você um canhão, uma bomba. Isso aí é impossível. Teus soldados não vão aguentar uma bomba. Né? Então, a tua imunidade vai lá para baixo. E você vai começar a apresentar sinais e sintomas e doenças. Sim. Então, se você não tratar teu corpo, você não vai ter saúde. De jeito nenhum. Eu estava conversando com quem sobre imunidade, né? Porque às vezes a gente diz, lá em casa todo mundo ficou gripado, menos eu, não peguei. Às vezes você pegou, só que o teu sistema imunológico, não é? Tá tão bom que você não teve... Você teve contato com o vírus, mas ele tá tão bom que você passou ali, mesmo, não é? Isso mesmo. Então, acho que isso deve acontecer com... É a perfeição, né? A perfeição do corpo do ser humano. A gente que não sabe trabalhar essa perfeição com qualidade.
e tem que ter qualidade. Se você trabalhar a tua imunidade com alimentos saudáveis, às vezes até, por exemplo, hoje em dia, muitos alimentos a gente não consegue saudáveis, né? São todos cheios de agrotóxicos, de químicas, né? Então, o que a gente faz? Eu trabalho muito com suplementos, né? Eu amo suplementos, porque os suplementos, eles vão adequar o que o paciente precisa. A mesma coisa, a paciente vem comigo e diz, doutor, eu estou tomando polivitamínico. Tá, esse é um desses aí de farmácia, né, comum. Eu disse, não quero. Esse polivitamínico que você está tomando não serve, porque a dose que você está tomando aí não é adequada para você. E tem vitaminas ali que você não está precisando. Sim. Né? Então, você tem que adequar, devido ao exame que você fez, ao medicamento que você vai fazer. E a dose realmente que vai fazer efeito. Porque não adianta eu dizer para você que você tem que fazer um polivitamínico se você está precisando das outras vitaminas. Não precisa de polivitamina, Não né? precisa, isso. Você vai fazer o que você precisa, e na dose ideal. Por que o polivitamínico? Porque o polivitamínico é mais uma coisa da indústria para vender, né? Para enganar o povo. Para mim é para enganar o povo. Porque você diz assim, a polivitamínico, tomar um polivitamínico, eu estou protegida de tudo, tenho todas as vitaminas. Você está se enganando. Sim. Porque simplesmente, você, por exemplo, se você precisa de uma dose de magnésio para mim é importante se você ter uma dose de 300 miligramas de magnésio, no mínimo, para fazer efeito. Uma vitamina D de um paciente, por exemplo, que está com uma deficiência muito grande, que hoje em dia você pega muito, paciente jovem com 18 de vitamina D. E a gente considera que tem que ter, no mínimo, 50 para a tua imunidade funcionar bem. Não adianta ter 40, não adianta ter 30. E lá nos parâmetros de normalidade, você vê, 30 tá bom. Aí você passa no médico, o paciente está com crises de viroses repetidas. O paciente tem crise de herpes repetidas. O paciente tem candidíase todo o tempo, né? Então, com isso, a gente já vê que a vitamina D dela está péssima. Então, esses polivitamínicos vêm com baixa de vitamina D, 2000 I no máximo, porque se você colocar os polivitamínicos realmente na dose certa, vai ser uma cápsula muito gigante, né? E vai ser muito caro, provavelmente. Isso, né? Muito caro, provavelmente. Então, eu gosto muito do manipulado em função disso, porque você pode adequar ao que o paciente precisa, naquele estado de saúde dele, naquele estado que ele está apresentando. Sim. Senão, não adianta. Eu não vou estar medicando. Faz a suplementação de forma individualizada mesmo. Com certeza. Esse é o correto, né? Esse é o correto. Você individualizar o paciente em todos os sentidos, tanto na medicação como no diagnóstico também. É muito importante isso. É verdade. Às vezes a gente vê, são mais por exemplo, tem muita gente que chega também e diz, não, eu já tomo. E quando você vai ver, às vezes são subdoses, por exemplo, às vezes de 500 UI de vitamina D, que não... Meu Deus, E tá tem lá muitos medicamentos. Tem muito, com umas doses muito baixinhas de quase tudo, né? Em doses bem baixinhas mesmo, que às vezes não fazem efeito. E vem associado com outros tipos de medicamento que você não está precisando. É verdade. Você acaba tomando o que nem precisa, né? Nem precisa. É melhor individualizar mesmo. Com certeza. É a melhor saída. Olha, eu queria agora que a gente deixasse umas 3 dicas, assim, para que as suas pacientes, para os nossos ouvintes aqui que estão nos assistindo, estão nos vendo, estão nos ouvindo, para que elas pudessem ter saúde, né, de uma forma geral. Então, assim, quais seriam as 3 dicas, assim, que a gente pode deixar? A gente já até falou elas por aqui, mas que a gente pode deixar assim como uma premissa, né, para que todo mundo possa seguir, para que tenha saúde, né, para que tenha longevidade, para que possa se manter saudável por mais tempo. Quais seriam, assim, se a gente pudesse separar 3 dicas, olha, faz isso aqui que é um bom caminho. Quais seriam, assim, as 3? Eu acho que a primeira de tudo, procurar um médico. Isso é básico, isso é básico. Primeiro de tudo, procure seu médico. Seja ginecologista, seja qualquer outro médico. Quando eu estou com as minhas pacientes, eu digo, procure cardiologista, procure endócrino, procure nutricionista. Então,
eu acho que os médicos deveriam trabalhar dessa maneira, de uma maneira que todos pudessem trabalhar juntos, porque dessa maneira você vai ter saúde, você vai dar saúde para a sua paciente. A outra coisa é também que eu digo sempre, é você ser persistente. Acho que a gente tem que se ressignificar o tempo todo, porque não adianta eu dizer, eu vou para a academia amanhã e depois você não vai mais. Ou então, eu vou fazer dieta segunda-feira e depois você não faz mais. E eu tento, assim, trabalhar também com as minhas pacientes a parte psicológica, de uma maneira... Porque eu acho que você pode trabalhar, assim, a sua cabeça. O nosso ser humano, ele está muito acostumado a viver a parte emocional, o impulso. Você, pelos impulsos, você toma decisões muito erradas, né? E o impulso faz o quê? Faz você fazer as coisas sem agir, sem pensar. E quando você age sem pensar, você acaba fazendo coisas erradas. Então, eu digo para elas, quando você for fazer alguma coisa, por exemplo, principalmente comer, tá? Você olha para aquela comida e diz assim, antes de você avançar no prato, você olha e diz assim, peraí, eu vou comer só a metade, porque isso aqui vai me engordar, isso aqui vai me fazer mal, isso aqui eu não vou ter saúde. Quando você começa a trabalhar essa parte negativa, praticamente o teu cérebro vai começar a trabalhar dessa maneira, porque quando você trabalha o tempo todo no impulso, o teu cérebro como se trabalha desta maneira, não é impulsividade. Você nunca vai pensar que você tem que comer pouco. Você vai pensar que você tem que avançar no prato e comer. Então, quando você começa a trabalhar o teu cérebro dessa maneira, nas partes negativas que realmente vão te fazer mal, aí sim, você começa a trabalhar teu cérebro de uma maneira que você não vai agir por impulso. E o impulso vai te levar a drásticas situações, seja em todas as situações. Eu digo até no trânsito, por exemplo, as pessoas são muito levadas por isso, né? Brigam, gritam, discutem, e que não pode se trabalhar dessa maneira. Você tem que ter disciplina, você tem que ter inteligência emocional. Hoje em dia você tem que ter tudo isso, porque quando você também está brigando, quando você está se desentendendo com uma pessoa, você está liberando cortisol. Quando você libera cortisol, você está adoecendo. Então, é básico isso. Então, o ser humano, às vezes, ele faz essas coisas e nem imagina o que está acontecendo na bioquímica dele. Então, quando você está liberando essas substâncias, estão te fazendo mal. O cortisol é muito importante para nós. Ele é o hormônio que te dá vida, é o hormônio que te dá energia para você acordar de manhã, porque se a gente não tivesse cortisol, a gente não acordava, a gente ficava dormindo o tempo todo. Então, mas quando você está liberando cortisol o tempo todo, isso não é bom, porque isso vai te trazer a você ter você não ter saúde, né? Então, eu digo sempre isso para elas. Essa é outra coisa fundamental, você trabalhar a sua mente para você ter foco, para você realmente começar o teu caminho e nesta direção não desviar nunca. Entendi. Porque assim você vai ter saúde. Basicamente é isso. Eu acho que essas duas são importantíssimas. Entendi. Você procurar o médico e você ter intensidade no que você quer fazer. Porque eu acho engraçado que às vezes eu digo assim para elas também, como é que você... Assim, tem uns que dizem assim, doutora, tem uma coisa engraçada. Às vezes elas dizem assim, você tem que parar de comer doce. Aí elas dizem assim, mas eu amo doce. Eu digo assim, você tem que amar a Deus. Amar doce, você tem que gostar de doce, gostar de comer, mas amar doce, você tem que amar Deus. Nem amar teu marido, isso aí é outra coisa. Você tem que gostar do teu marido, porque você nasceu sozinha, você vai morrer sozinha. Então, você tem que aprender a se amar primeiro, tá? Porque o teu corpo é a coisa mais importante do mundo. Não tem coisa mais importante na tua vida do que a tua saúde. Quando você não tem saúde, você não tem equilíbrio emocional, você não pode ter longevidade de jeito nenhum, e você também não pode ver futuramente teus netos. É verdade. Correr atrás deles. Tem coisa mais linda do que você já idosa correndo atrás dos teus netos. Com saúde, né? Com saúde. Não é isso? Eu digo outra coisa.
Você morrer, o problema não é morrer. Morrer acabou. Mas se você não morrer, ficar inútil numa cama, deitada, dependente dos outros, isso é que é ruim. Sim. Né? Você está lúcido, às vezes não, com Alzheimer, né? Né? Mas às vezes... Então, você prefere ficar assim ou prefere ter saúde? Sim, é verdade. Você acha que um esqueleto fica em pé sem músculo? Exato. Você precisa de musculação, precisa ir para academia, fortalecer a musculatura. Senão você vai ter artrose, artrite, tudo isso. Daqui a pouco você não vai conseguir andar. Né? Porque o músculo, ele serve para sustentar teu corpo. Se você não tem músculo, você não vai sustentar teu corpo. Verdade. Consequentemente, você vai apresentar todas as artrites e artroses da vida. Vai adoecer, com certeza. Então, tudo é uma consequência de tudo isso. Uma cascata, saúde, né? A saúde abrange várias coisas. É verdade. E as pessoas pensam que é só um. Não é. É verdade. Basicamente, não é. Doutora, muitíssimo obrigado pela conversa, pelo bate-papo. Eu que agradeço. Adoramos, passa o tempo, olha, numa velocidade, a gente ainda ficava aqui mais... É muita coisa. É muita coisa, né? Realmente. Mas foi muito bom tê-la aqui com a gente, batendo esse papo, conversando. Foi muito esclarecedor, muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Tá bom. Pessoal, a gente vai ficando por aqui no nosso episódio. Não esquece de curtir, não esquece de compartilhar esse conteúdo, com informação de qualidade, informação útil para você. E a gente se vê no próximo episódio, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.